Paz de Cristo a todos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no seu canal Comum Inverteu a Porta do Céu, onde nós estamos falando da Palavra de Deus, anunciando a sua vinda, a sua grande salvação de todos nós e esse favor imerecível que Deus fez por todos nós. Estamos falando sobre a reforma. Essa reforma faz parte do reino de Deus. Essa reforma, ela contribui com o que para o reino de Deus? Então, nós temos visto sobre o que Jesus ensinou aos seus apóstolos e nos trouxe como lição de vida, se quisermos morar com Ele no céu. Nós já podemos observar aí que não existe no reino de Deus, não existe dentro da palavra de Deus, não existe no ensinamento de Jesus, dos apóstolos, esta palavra reforma. Ela não aparece. Principalmente no que diz respeito à salvação. Qualquer pessoa por si mesmo deve entender que uma reforma é algo que você conserta alguma coisa que está velha. Mas aquela coisa velha continua, porém consertada, arrumada. Você conserta o motor de um carro, o carro é o mesmo, mas você fez o motor foi consertado, está novo. Arrumou, mas volta a ficar velho, em cima do carro velho. Um chassi velho, uma lata velha. Normal. Você faz a pintura dele, é o mesmo carro, é o mesmo chassi, é o mesmo documento, mas o carro foi pintado de novo, está pintadinho. Assim é a reforma. Mas com Cristo, no que diz respeito à salvação, não se trata disso. Cristo fala de novo nascimento. E aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 3, ele diz assim, por aquele grande homem, aquele sábio, capítulo 3, versículo 7, o 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, meus amados, não tem como nós colocarmos isso aqui para uma vida em Cristo Jesus como sendo uma reforma. Isso não existe. Então, se eu discorrer toda a Bíblia, todo o Novo Testamento aqui sobre esse ensinamento, eu vou falar o Novo Testamento por completo, eu vou falar o Velho por completo, e você não vai achar nunca uma razão para se dizer que Cristo ou Deus em Israel trouxe uma reforma para a nação de Israel. Não existe. E que Cristo trouxe uma reforma para o povo ser reformado. Não existe. Abram comigo aí no capítulo de número 3, Atos dos Apóstolos. O Senhor Jesus recomendando aos seus apóstolos para uma vida ativa cristã no Evangelho. Não é o, desculpe-me, mas não é o 3, é o capítulo de número 2. Dá uma olhada no versículo 37.
2:37 de Atos dos Apóstolos. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui não tem uma ordem, não existe uma ordem de reforma. Aqui só existe uma regra de vida: nascer de novo. No capítulo de número 3 também do livro de Atos, versículo 13, diz-nos a Bíblia: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homicida. Mataste o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem, a quem vedes e conheceis, foi fortalecido, foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos, vós, essa perfeita saúde. Ora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vejam aqui, queridos. O apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eles foram censurados, perseguidos, por causa do ensinamento. E aqui no derramar do Espírito Santo, no Pentecostes, os irmãos começaram a falar em outras línguas. E como ele estava falando em línguas estranhas que aquela gente não entendia, não compreendia, e é natural que não se compreenda as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Então é o que Paulo disse. Então eles não entenderam e não compreendiam como é que os irmãos, já na 9ª da manhã do dia, estavam falando a língua deles depois de passar uma noite em claro, em oração, em vigília, falando a língua nativa de cada um deles. Eles ficaram abismados daquilo, né? Perplexos com o que estava acontecendo, começaram a questionar entre si. Estão embriagados, estão cheios de vinho. Pedro, então, toma a palavra e fala para eles. Esses homens não estão embriagados. Esses homens estão cheios da virtude do Espírito. E se você olhar aqui o versículo de número 14 para frente, você vai ver Pedro fazendo esse grande discurso. E quando chega aqui no versículo 36, 35, a Bíblia nos diz, o apóstolo nos diz: até que ponha os teus inimigos por estado de seus pés. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo.
Vocês crucificaram o autor da vida. Deus ressuscitou dos mortos, do que todos nós somos testemunha. E aí ele diz aqui, eles fizeram o clamor a Pedro. Quando viu aquilo, questionaram os apóstolos: o que faremos então depois de tudo isso? Então Pedro toma a palavra e diz: arrependei-vos, façam uma reforma em vocês. Não tem nada disso. E no capítulo 3, Pedro e os demais apóstolos levantam o paralítico. Quando o paralítico é curado, o paralítico vai para eles para tentar adorar. Pedro toma o discurso, a palavra e faz esse bonito discurso. Cristo ressuscitou dentre os mortos. A fé do homem fortaleceu a eles e ele ficou livre. Ele está dizendo aqui o versículo de número 16. Pela fé no nome de Jesus, este homem quem vedes e conheceis, foi fortalecido, foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que Deus deu na presença de todos vós essa perfeita saúde. Aqui não tem reforma. Vamos procurar saber onde é que está a reforma. Vocês precisam mostrar onde tem essa reforma. A igreja de Cristo está sendo humilhada, envergonhada. Pelo mundo afora se vê falar, extrema direita, esquerda, e o nome de Jesus sendo envergonhado por causa de vocês. Por causa de vocês, igreja. Abram comigo em Romanos e você verá o que Deus tem para fazer. Romanos, Paulo está dizendo aqui. O capítulo de número 1. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Versículo de número 29. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídios, contendas, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, são nécios nos contratos, ou melhor, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, embora tenha conhecido a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as faz, mas também aprova os que as praticam. Então, meu querido, vocês que estão aprovando o que não convém, vocês estão aprovando todas essas coisas no reino de Deus. Deus avisou, e Deus avisa sempre: minha glória, pois a outra eu não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Vocês aprovaram, e vocês apoiam, e vocês amarram-se as vidas de vocês. Vocês estão presos e amarrados em direita e esquerda, em caminhos políticos,
Vocês deram a glória de Deus por 4 anos a um homem, e Deus não aceita, vai punir o homem com a justiça divina, porque se os homens que é idolatrado não é punido pela justiça dos homens, será pela justiça divina, não tem jeito. Pode o homem fazer o que quiser, pode não ter lei contra os tais, pode não haver lei contra eles, a de Deus não escapa, vai pagar, porque Deus não aceita que dar louvor a homens ou a qualquer outro tipo de santo ou Deus. Vocês podem se preparar, a igreja que entrou por esse caminho, que vocês pagarão o preço. Estou falando de todas as igrejas que se diz pentecostais e o catolicismo. O catolicismo está fora do que diz respeito protestante. Todos vocês que se diz pentecostais, que se diz protestante, que entrou por esse caminho político, idolatrou homens, e não é de agora, é de sempre. E agora tem idolatrado já faz mais de 4 anos. E o Brasil está se afundando, o pobre vai morrer de fome, vai acontecer tudo que é catástrofe aí por causa disso. Deus vai mandar terremoto. Ouça o que eu estou dizendo. Em 1998, Deus me deu a primeira visão sobre um terremoto na Paulista, no Brasil. Viaduto do Chá sendo atingido. Deus me mostrou isso novamente em 2003. Deus repetiu em 2018. Deus repetiu em 2022. E Deus está repetindo agora. Vai vir esse terremoto, não vai demorar, a Avenida Paulista vai se afundar. Presta atenção que Deus está fazendo tudo isso, irmãos cristãos, para vocês acordarem. Vocês não acreditam, você está abraçado com homens, você está abraçado com político, você consagrou um mito que Deus vai punir, já começou a atingir, mas isso não vai dizer, isso não quer dizer nada, isso é fichinha. O que vai ser forte vai ser pela frente, porque a mão de Deus vai pesar sobre eles, vai pesar sobre esses pastores que estão agarrados com isso, vai pesar sobre aqueles que estão vindo de outra nação para se envolver com isso. É Deus que está comandando, não é homem nenhum, e usando apenas os homens que estão na frente. Escutem, ouça, foge disso, vocês têm que ser nascidos de novo e não reformado, igreja. Acorda, o que vocês estão fazendo é pacífico de condenação e de sofrimento, de dor e de angústia, que não é tribulação por causa do Evangelho. Para de acusar a Deus. Para de dizer que essas coisas é por causa do Evangelho, que isso não é por causa do Evangelho, isso é a ganância do amor, do dinheiro, isso não é disciplina do Evangelho, isso não é doutrina do Evangelho, isso não é por causa da morte e a ressurreição de Cristo, não é por causa da Nova Jerusalém, dos crentes vai orar, não é por nada disso, isso é por causa da ganância do dinheiro, dos benefícios que a política está oferecendo para a igreja. Por isso os pastores estão abraçados, em especial os assembleanos. Que vergonha! Que vergonha! Ridículo! Principalmente os assembleanos e batistas. Que ridículo! Reformados, acordem! Não estou preocupado com esses pastores. O fim deles já está decretado. Eles não vão ter tempo de se arrepender, porque o amor do dinheiro não vai deixar. Agora eu quero você, meu irmão, que está preso nisso. Venha para a verdade. Deixa isso. Deixa essas coisas, direita e esquerda, que isso é condenação. Não existe isso no reino de Deus. Jesus diz que quem faz é digno de toda a cobrança e a destruição. E os que concordam com tudo isso, eles fazem as coisas deles e diz: Deus está preocupado, Deus está assim. Eu vejo pastores dizendo isso. Deus não está preocupado com nada disso. Deus está preocupado com a salvação dos que estão se perdendo. Deus está lá preocupado se a direita está assim, se Bolsonaro está assim, se Lula está assim, se Trump está assim, se fulano de tal, o bispo tal, ou melhor, se o deputado tal está fazendo isso, aqui. Está preocupado com isso, rapaz. Deus está preocupado em receber louvor,
glória, adoração de um povo que vai se arrepender e nascer-se de novo. Essa é a preocupação de Deus. Você é amarrado com isso? Você é preso com isso? Aí alguém chega e pergunta assim: como é que pode o anticristo vir reinar e está tão fácil para o anticristo? De 2018 para cá, a cabeça dos crentes virou todas. 90% dos cristãos virou a sua cabeça atrás de uma direita, atrás de um homem, de uma falsa democracia. Não existe isso no Brasil, só fala. O que é democracia? É paz. O que é democracia? É união. O que é democracia? Direito a quem tem direito, justiça contra a quem tem justiça, a quem merece ser justificado. Cobrança para quem tem que ser cobrado, castigo para quem tem que ser castigado. Justiça é isso. Onde vocês estão vendo isso? Que democracia que tem isso aqui no Brasil? Essa falácia. A nossa democracia é essa: obedecer o Evangelho para a salvação e os homens nas suas leis, como Deus manda. A lei é para ser respeitada e obedecida. Quem deve, meu querido, tem que pagar. Vocês estão devendo para Deus, igreja. Vocês deixaram de adorar a Deus para adorar um gospel, para adorar o político. Vocês deixaram, não adianta vocês dizer que não. Desde de 2022 que eu estou fazendo vídeos. E o que Deus colocou no meu coração é isso: corrigir e ser corrigido. Toma cuidado, igreja. Não existe direita e esquerda no reino dos céus. Na igreja de Deus não entra política, a igreja não entra política. Não adianta. Mas esse pastor é homem, eu sei que é homem. Mas essa mulher é mulher, eu também sei que é mulher. Mas de Deus, mostra as obras, mostra os feitos. Está na política, acabou. Não tem nada a ver com o reino dos céus. Não adianta, fale o que quiser, irmãos. Não entra. Deus não se mistura com as coisas desse mundo. Eu vou provar dentro da Bíblia que não existe direita e esquerda no reino de Deus. Não existe direita e esquerda para a igreja de Cristo. Não existe. Abram comigo aí em Coríntios. Vocês vão ter que deixar de ser reformado, queridos. Capítulo de número 6 é da sua segunda carta. Abram comigo aí, por favor. O apóstolo Paulo advertindo os irmãos de Coríntios, lá na Grécia, onde ele passou por lá pregando o Evangelho. O versículo de número 4, Paulo diz, é um pouco extenso aqui, mas eu vou ler o 4. Antes, como ministro de Deus, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Você tem passado alguma coisa disso aqui, ô apóstolo, ô pastor? Tem passado alguma coisa disso aqui por causa do Evangelho? Ministro do Evangelho você é? O que você é ministro do Evangelho se a sua vida, quem vê sua cara nas redes sociais, quem vê você, é só falando do político, da política? Quem é que te vê pregando o Evangelho mais? Quem é que diz que você cuida do Evangelho? Aqui no Brasil é fácil fazer isso, né? As pessoas estão pensando que é um brinquedo, o Evangelho, pregar o Evangelho é brincadeira. Aqui no Brasil tudo é fácil, meu querido. Agora vai lá para outros países lá, né?
Entra lá no meio dos muçulmanos, naquela gente para lá. Entra lá e fala isso aqui, seja pastor politiqueiro para ver se você é. Vai lá. E é isso que Deus espera da igreja, é ir para lá, para esses lugares, para falar do novo nascimento e não da reforma. Nascer de novo. Cristo tem pressa disso, hein, pastor? Você está perdendo seu tempo aí, o pastor assembleano, o pastor batista de outras igrejas, em cima dos altares aí para falar do seu candidato, para falar, ensinar o povo em quem votar, falar essa imundície toda que você fez aí com a igreja de Deus. Você está preocupado com isso? E Cristo querendo que pregue o evangelho para ele voltar a buscar a igreja, e você fazendo isso? Coisa triste, não? Aí ele diz aqui, ó, o versículo de número 6. Na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, nas palavras da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. O irmão, entenda, alguém errou, a justiça tem que operar. O irmão, alguém está devendo, a justiça vai cobrar, tem que pagar. Está provando que foi injusto, está provando que errou, tá? Então pague. Você está brigando por causa de candidato, pastor, dizendo que é inocente, pastor. Deixa ele se virar com a vida deles, vem para o evangelho, pastor, tira o povo daí. Tira o rebanho daí, pastor. O rebanho é de Cristo, quem morreu por ele foi Jesus, não foi o candidato. Para com essa ignorância, igreja. Deixa de ser reformado, vem para a vida, igreja. Mas é inocente, então prova que é inocente, tira. Deus não tem o culpado como inocente, mas o inocente como culpado. Então alguém fez alguma coisa, porque lá está a destruição. Quem foi que fez? Pega os culpados, mostra, diz, ó, o nosso homem é esse aqui, inocente, ele não fez nada, quem fez foi esses aqui, então apresenta quem fez, alguém tem que pagar. Foge disso, pastor, vem pregar o evangelho, pastor, você vai perecer e levar o povo contigo, pastor, sai dessas coisas, rapaz. Se a briga deles não é tua. Ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Significa que não existe direita e esquerda no reino de Deus, como sendo um partido político. Eu sou da direita, e o outro diz, eu sou da esquerda. Eu não gosto da esquerda porque é isso, eu não gosto da direita porque é isso. A esquerda é corrupta, a direita não, a direita é corrupta, a esquerda não. Não existe isso no reino de Deus. Paulo está dizendo aqui que a igreja trabalha para um lado só, com as duas posições, quais? O rico pode ser salvo, o pobre pode ser salvo, o preto pode ser salvo. Todos podem ser salvos em Cristo Jesus, não importa quem eles são. Não existe uma divisão, uma separação, esse aqui é da direita. Não existe isso no reino de Deus. A política está descartada, reformados, da igreja. Irmão, foge desses pastores. Deixa eles a sós, quem sabe eles se convertem, volta para Cristo, vem, sai disso. É você que está dando ibope para eles. É você que está levantando eles. É você que contribui a eles para se envolver por isso. Você acha que alguém vai depender, uma outra pessoa, que nem um crente vai perder tempo em defender alguém que nem evangélico é, que nada é, por causa dessas coisas de corrupção? Irmão, só pode ter interesse no meio. Foge disso, queridos. Vem para o evangelho. Abram comigo em Lucas 19. Quero só te mostrar que a política não faz parte da igreja. Só isso. Lucas 19. Jesus descartou totalmente a política.
capítulo de número 19, versículo 45, diz a Bíblia: depois, entrando no templo, começou a expulsar a todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em esconderijo de ladrões. A casa de Cristo não é casa do comércio, não é casa do negócio. Confirma a palavra, capítulo de número 11 de Marcos. Abram, Marcos 11. Eu gosto de ler e repetir, para não ficar dúvida. Marcos 11, capítulo de número 11, versículo 15. Ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo, e os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fazestes covil de ladrões. Os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscaram ocasião para matá-los, pois temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Caindo à tarde, saíram da cidade. Abram também agora, para a confirmação, que eu gosto de confirmar, como já disse, Mateus 21. Então, você já viu toda a confirmação aqui? Mateus 21, Jesus está dizendo: não há comércio, não há. Mateus 21, versículo 12. Entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa é chamada casa de oração, mas vós tendes convertidos em covil de ladrões. Aí está. Não é casa de comércio. Comércio é política. Negócio, comércio, tudo isso é política. Olha a taxação do homem lá para vocês aqui do Brasil. Está percebendo? Para tu pagar imposto mais caro. E tem gente abraçando. Aliás, o Brasil sempre foi assim, queridos. Deixa eu te falar uma linguagem que eu sou obrigado a falar para tu entender. Uma linguagem do mundo. O mundo diz quando a pessoa fica atrás do outro assim, o Brasil sempre foi paga-pau, como diz o mundo aí, né? O Brasil sempre foi bajulador. E como diz o mundo, paga-pau dos Estados Unidos. Me perdoa a expressão, tá? Mas eu sei que usar essa palavra para tu poder entender o que eu estou querendo dizer. Para não dizer, como diz o mundo, puxa-saco, essas coisas todas. Essas palavras aí que não cabem a mim. Mas é o que nós vemos. O Brasil sempre foi assim. Para quê? Eu me lembro que nos anos de 1979, 70, 79, deixa eu só te dizer isso. A música brasileira era um espetáculo, como é até hoje. Não acompanho mais de uns 35 anos para cá. Parei.
Eu gosto de ouvir louvores a Deus e não gospel, tá? Gospel não é louvor a Deus. Já falei muitas vezes e vou falar sempre. Gospel é música e não louvor. Mas louvor é louvor. Louvor Deus recebe e os demônios aceitam. Gospel Deus rejeita e os demônios abraçam. Está abraçando aí em todo lugar. Então vejam, a música brasileira era um espetáculo. Nos anos 80, então, eu vi bandas de rock do Brasil, tantas, mas tantas e tantas. Olha, eu posso até citar umas como Roupa Nova, Lobão, cantores como a Gal, como a Bethânia, como o Chico, o Arco, tantos outros, como Caetano, como o Gil. Eu vi tantas bandas de rock, irmãos, que era um espetáculo. Mas quando o povo via, os brasileiros viam Elton John, Lionel Richie, Michael Jackson, olha, corria para isso e o maior valor da nossa música ficava para baixo. Não valorizava, não valoriza o de lá. E o que mais é muito melhor que nós temos aqui, vocês deixam de valorizar. Assim é o Brasil até hoje. Como agora parece que deu uma acordadinha para mostrar que nós temos um Cristo, que o Brasil tem um Deus que pode nos honrar, e que o melhor grão é o nosso, que as melhores águas do mundo é a nossa, a água doce a melhor é a nossa, as melhores florestas do mundo é a nossa. Eles estão querendo botar as manguinhas para fora. E vocês, crentes, envolvidos com isso, por causa dos políticos, por favor, deixa de ser reformado, nasça de novo, venha para o Evangelho, esquece isso, esquece essa gente, direita, esquerda. A casa de Cristo não é casa de política, de comércio. Não, Cristo deixou claro, não tem direita, esquerda. Paulo disse, nós abraçamos Cristo, com seus braços abertos na cruz para salvar toda a humanidade que se converter a Ele. Quem é idolatrado? Vocês estão matando o candidato de vocês. Ô crente, ouça. Você que está lutando por essa direita, querendo defender um homem, vocês vão matar o rapaz. Por quê? Porque vocês estão idolatrando o homem, Deus não aceita. O homem vai acabar se prejudicando por causa de vocês. Foge. Sai dessa coisa, dessa política, vai, foge disso, igreja, vai. Vem para o novo nascimento, vem orar, ora por ele, muda na oração. Pastores, quer mudar o Brasil, pastores? Para com isso. Para com esse negócio de direito, para com isso, pastor. Vem para a oração, vamos para a oração, vamos. E vamos buscar Deus, misericórdia e paz para a nossa oração. Você vai ver mudar. Eu te digo uma coisa. Essa gente, se vocês não parar, ô crente, se vocês não parar com esse negócio de direita e esquerda, Deus vai ferir todos eles. O dos Estados Unidos vai ferir, vai deitar. Ouça o que eu estou dizendo, ouça o que Cristo está dizendo, vai deitar. Cristo vai jogar no chão. O teu da direita, o teu da esquerda, Cristo vai derrubar, Cristo vai jogar na sepultura. Se vocês não partir desse princípio nojento, imundo, e vir para a vida, e orar para a salvação de todos, vocês vão ver Deus atingir a todos. Venha, crente, servir a Deus. Deixa de ser reformado. Orem comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. Pode haver coisa mais nojenta do que isso? Esse desrespeito, esse desamor, podemos dizer assim, essa falta de amor, essa falta de compreensão, essa falta de novo nascimento, de arrependimento, essa falta, meu Deus, meu Pai, de fé em Ti para uma vida de amor, de justiça, de salvação. Pode haver mais do que essa que nós estamos vendo hoje?
Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és um Deus que diz na Tua palavra, minha glória, pois a outra eu não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura, vou ferir. E o Senhor vai ferir. Se essa gente não parar, que se diz evangélico, que fugir disso, o Senhor vai ferir a todos para eles poderem ver. E mostrar para eles, eu sou Deus e aqui estou. É o que o Senhor vai fazer daqui até os Estados Unidos. Não tem jeito. E eu te peço que apressa. Porque senão os crentes, os meus irmãos, vão perecer, Jesus. Por favor. Eu não quero isso perecendo. Essa é a minha pregação, Jesus. Foi isso que o Senhor me mandou falar. Se tem que ferir algum pastor também, pode pegar, Jesus. Pode pegar eles. Pode pegar apóstolo, aqueles que incentivaram a votar nesse. Pega, Jesus. Estão tirando a tua glória. Estão dando para homens. Você está vendo, Jesus? Você não está vendo? Então, fere. Eles podem aprender e voltar a te adorar. Não foi assim que aconteceu? Quer que eu crucifique a Jesus de Nazaré? E eles queremos, e crucificaram a ti, Jesus. Pilato, no seu disfarce, na sua hipocrisia, dizia isso. Quando Pedro faz o discurso para ele que eles percebem, aí o Senhor diz, arrependei-vos e convertei-vos. Faça, Cristo bendito. Faça isso, para eles verem que Tu és Deus. Quem sabe na hora eles vão se arrepender e dizer, não, estamos adorando uma pessoa errada, estamos do lado da coisa errada, não está certo. Vamos voltar para Cristo. E ainda encontra oportunidade de salvação. Por favor, Jesus, estenda Tuas mãos sobre os meus irmãos, que são das Assembleias, que são das Batistas, que são das, oh meu Deus e meu Pai, essas igrejas pentecostais, esses igrejas, meu Deus e meu Pai, missionários que estão por aí, que perderam a credibilidade por causa da política, Senhor. Dá oportunidade a eles, Pai, de ser salvo, que eles esqueçam essa direita e esquerda, que eles esqueçam Bolsonaro e Lula, que eles esqueçam Donald Trump, que eles esqueçam tudo isso, e venham orar por todos eles para a salvação de todos, Pai. Sabendo que o Senhor disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tu dizes isto, Pai, e Tu faz isto por todos nós. Faz ele despertar, Senhor. E se tem que ferir alguém, Jesus, por favor, faça o mais depressa possível. Mostra que Tu és Deus. Minha glória, pois a outra eu não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A homens nenhum. Faz justiça, Senhor. Quem deve, tem que pagar. Obrigado, Jesus, por tudo mesmo. Abençoa os meus irmãos, abençoa a minha nação, abençoa os meus parentes, parentelas, abençoa a nossa juventude, socorro, abençoa os que estão nos presídios, abençoa as igrejas que estão empenhadas a pregar o Teu Evangelho, que a Tua palavra possa entrar em todo lugar, para que o Senhor possa voltar e buscar a Tua igreja. Jesus, muito obrigado por tudo. Estou sempre aqui, como o Senhor sabe. Enquanto vida tiver nesse corpo, faça o que Tu quiser. Obrigado, Deus, por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.